Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as novas recomendações para o diagnóstico de diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou as novas diretrizes para o diagnóstico, rastreamento e tratamento da diabetes mellitus e pré-diabetes também, incluindo o teste oral de tolerância à glicose de 1 hora. Os estudos apontam benefícios desse teste. E quem vai esclarecer tudo sobre esse tema é a endocrinologista Melaine Rodak, que é membro do Comitê de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e professora do curso de Medicina da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar explicando um pouquinho, para a gente introduzir o assunto aqui para o pessoal de casa. O que é a diabetes mellitus? Bom, a diabetes é causada pelo aumento da glicose no sangue, que traz inúmeras consequências para a saúde. Se não for bem tratada, não for controlada a glicose, pode levar, inclusive, a cegueira, a problemas nos nervos que podem levar à amputação de pés e também à insuficiência renal. Se o diabetes for bem cuidado, se a glicose for controlada adequadamente, a gente pode prevenir tudo isso na grande maioria das vezes. Por isso que é importante a gente diagnosticar e tratar corretamente. Doutora, para a gente começar, o nosso assunto mesmo aqui, o que estabelecem essas novas diretrizes, como, por exemplo, esse teste que eu falei no começo, esse teste oral de tolerância à glicose de 1 hora. Eu gostaria que você explicasse, por favor. Então, esse teste é um teste que muita gente conhece até como curva glicêmica, mas o nome correto dele é o teste de tolerância à glicose por via oral. Nesse teste, a gente mede a glicose em jejum e depois toma um líquido bem doce e mede a glicose, antes era 2 horas depois, e o que a gente está preconizando com essa diretriz, e que também foi sugerido pela Federação Internacional do Diabetes em março, foi tornar esse teste mais curto, fazendo essa dosagem após a sobrecarga 1 hora depois de tomar o líquido doce. E doutora, por que houve essa mudança, para esse teste ser mais curto, Por que essa alteração? Bom, porque inicialmente se recomendava que o teste fosse feito em jejum com 1 hora e 2 horas. Aí chegaram à conclusão que não fazia muita diferença fazer esse teste intermediário e que apenas o teste de 2 horas era suficiente e que de uma dosagem para outra, quando você fazia várias dosagens sequencialmente, esse teste de 2 horas você conseguia reproduzir ele de uma forma mais consistente. Com mais estudos, viram que isso não era verdade, que o de 1 hora é semelhante nesse sentido, e que ele consegue detectar o diabetes e também o pré-diabetes de uma forma mais precoce. Ele consegue, inclusive, identificar mais pessoas com pré-diabetes do que o teste com 2 horas. Isso é importante porque muita gente acha, e agora todo mundo vai ser diabético, estão fazendo isso, é um tipo para terrorismo, para agora todo mundo tem algum problema, mas não é para isso. Na verdade, é para a gente detectar o pré-diabetes mais precocemente, para a gente ter que evitar a necessidade de utilizar medicamentos, de ter complicações da doença. E também detectando o diabetes mais precocemente, a gente pode tratar melhor essa condição. O objetivo final é melhorar a qualidade de vida da população e evitar que as pessoas tenham complicações e que favorecer que elas tenham uma vida melhor e mais longa. Doutora, e esse teste, ele é mais preciso, então, e leva menos tempo, é isso? Exatamente. Ele consegue detectar mais casos de pré-diabetes, ele detecta o diabetes mais precocemente e é muito mais simples de se fazer. E por que a gente está recomendando fazer, em que circunstâncias?
Primeiro é importante esclarecer que esse teste não é para todo mundo, não é para todo mundo da população sair achando que tem que fazer esse teste. Na verdade, o rastreamento do diabetes deve começar com a glicose de jejum e, quando for possível, também acrescentar a hemoglobina glicada. Então, seriam os dois testes iniciais. Se esses testes já forem suficientes para fazer o diagnóstico de diabetes ou para descartar totalmente essa possibilidade, o teste de sobrecarga não vai ser necessário. Ele vai ser necessário em casos que ficaram com diagnóstico de pré-diabetes, em pessoas que não fecharam o diagnóstico de diabetes, que vieram com exames normais, mas que têm muito alto risco, tem fatores de risco, como pressão alta, problemas nos lipídios, tem uma história familiar muito forte, pessoas que preencheram um questionário de risco para diabetes e receberam uma categoria como alto ou muito alto. Então, vai ser nessas pessoas que a gente preconiza fazer o teste de tolerância à glicose oral. Nas outras pessoas, que constituem a grande maioria dos casos, não vai ser necessário. E por que a gente fala para rastrear em pessoas que não têm nenhum sintoma de diabetes? Porque o diabetes, principalmente diabetes tipo 2, muitas vezes ele é silencioso. A pessoa não sente nada e já apresenta a doença. Então, no mundo inteiro, um grande problema é que muitas pessoas têm diabetes e não sabem que têm. E mesmo nessas pessoas, ele pode causar um estrago enorme. Diabetes sem ser diagnosticado, a glicose está lá atuando, causando problemas, sem que a pessoa saiba disso e sem que ela possa atuar para prevenir esses problemas. Então, agora existe uma recomendação muito grande de preconizar, rastrear pessoas que não têm sintomas. E quem que deve ser rastreado? Nessa diretriz, a gente está preconizando, de uma forma semelhante à Associação Americana de Diabetes, que todas as pessoas com 35 anos ou mais devam ser rastreadas para diabetes tipo 2. Como é que vai ser feito esse rastreamento? Glicose e, sempre que possível, hemoglobina glicada junto na mesma coleta de sangue. E aí, nos casos duvidosos, como eu falei, ou quem tiver muito alto risco vier com exames normais, vai ter indicação de fazer esse teste de sobrecarga. Agora, que são as pessoas que não têm 35 anos, as mais, que estão abaixo dessa idade, as que têm obesidade e sobrepeso e que têm fatores de riscos adicionais. Essas pessoas vão também dever ser submetidas com uma idade mais precoce do que 35 anos. Doutora, essa foi mais uma alteração, né? Essa questão da idade. Antes, se eu não me engano, era 45 anos, que era o preconizado, isso. E agora houve essa diminuição, né? Por que houve também essa diminuição da idade? No mundo inteiro, está se percebendo que o risco para diabetes e a frequência de diabetes em populações acima de 35 anos, inclusive no Brasil, aumenta muito a frequência de detecção de diabetes a partir dos 35 anos. E há um aumento do número de casos grande, inclusive no Brasil, identificada por estudos como o Vigitel, a partir dessa faixa etária. Então, a gente achou que na nossa população também era importante recomendar isso, para a gente diminuir o número de casos não diagnosticados no país. Agora, doutora, uma outra mudança foi a inclusão de um questionário. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse questionário, o que ele é e como ele vai funcionar. Existem vários questionários para isso feitos no mundo. No Brasil, o que é validado é o FIND-RISC. Esse questionário, ele ajuda a gente a identificar quem tem maior risco para desenvolver diabetes tipo 2. E aí, a gente utilizou esse questionário como mais uma ferramenta para as pessoas abaixo de 35 anos identificarem quem precisa fazer um rastreamento antes dessa idade, 35 anos. Então, se as pessoas fizerem esse questionário, mesmo que elas não tenham obesidade ou excesso de peso e preencherem e o risco vier alto ou muito alto, essas pessoas já devem fazer o rastreamento numa idade mais jovem. Além disso, esse questionário, se ele está no alto ou muito alto e as pessoas estiverem com um nível absolutamente normal de glicose, hemoglobina glicada nessa avaliação inicial, aí também vai ser indicado fazer o teste de sobrecarga com glicose.
No caso, para as crianças e para os adolescentes, foram necessárias algumas adaptações, algumas mudanças também, ou continua igual, né? A recomendação antiga, no caso? Para crianças e adolescentes, está parecida com a recomendação anterior. A partir dos 10 anos ou da puberdade, o que tiver já acontecido antes, quem tiver fatores de risco, excesso de peso ou obesidade, tem indicação de fazer o rastreamento também, começando com glicemia e hemoglobina glicada. A gente até retirou como um dos fatores de risco que a gente utilizava na versão anterior, a etnia, porque a nossa etnia, na verdade, no Brasil é miscigenada, então todo mundo tem uma miscigenação importante, aí ficava como um fator de risco, de um modo geral, na diretriz, como a etnia. E aí, se a gente pensar, a nossa população toda tem uma etnia miscigenada. Doutora, para a gente encerrar, então, né, nossa conversa aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, dos benefícios dessas novas recomendações, das vantagens, e tanto para os pacientes quanto também para os médicos, né, para a prática médica, que eu acho que isso vai facilitar também o acompanhamento de casos, estudos. Claro, o grande objetivo é que realmente melhore a vida das pessoas. A gente vê algumas vezes na internet as pessoas falando, mas isso aumentou para as pessoas usarem mais remédio. Na verdade, não é nada disso. O objetivo é justamente o oposto, é que a gente detecte precocemente as pessoas em risco para diabetes e que a gente possa fazer medidas não farmacológicas, como dieta, atividade física, promover mais dessas medidas e também usando medicamentos quando necessário, para evitar que essas pessoas desenvolvam diabetes e nas pessoas que têm diabetes, que a gente possa tratar mais precocemente, evitando excessos de medicamentos, complicações crônicas que poderiam ser evitadas. Então, o objetivo principal é que a gente atinja esses pontos, que a gente evite problemas na população, que a gente permita uma vida melhor e mais longa, sem complicações do diabetes. E para os médicos, o nosso objetivo foi criar um fluxograma que direcione, que facilite a ordem de solicitar exames de uma forma assim, mais racional, que não saia pedindo um monte de exame desnecessário, que faça as coisas de uma maneira mais simples para os pacientes, que não perca, o paciente não precise perder o tempo esperando 2 horas para fazer um exame sem a necessidade, que ele possa chegar no laboratório e colha sangue, depois colha só 1 hora de novo e possa ir para suas atividades. E da mesma forma, para os laboratórios também é um benefício, porque se você vê que um exame é mais curto do que outro e melhor, por que você vai fazer um exame mais longo, que vai demandar mais trabalho no laboratório, mais funcionários e pode, inclusive, resultar em maior custo, né, dos serviços? E então, nosso objetivo foi trazer benefícios para a população e facilidade para os médicos e as equipes de saúde em diagnosticarem o diabetes, para a gente evitar essas complicações que são tão danosas para a população. Obrigada, doutora, pela sua participação, pela sua disposição aqui no nosso quadro. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!